Diário não oficial do Brasil. Dia 161/366, 9 de junho, terça-feira, no 2. 1. Mesmo com sonegação de informações, temos mais uma vez mais de 1.000 pessoas mortas por Covid-19 em 24 horas na subcontagem do capitão. 38.400 mortes por descaso e inoperância. Em apenas um dia, 1.242. Mesmo o governo escondendo corpos e estatísticas. Não fossem os entes da federação, a autonomia de estados e municípios para o combate, já estaríamos extrapolando as mais agorentas expectativas. 2. Cultuando a ignorância, o ministro interino da Saúde não sabe nem mesmo em que país está e suas características climáticas, e trata de arrotar a sua ignorância em público sem pudor. 3. Olhar as curvas de evolução da doença nos diferentes países e regiões é assustador. Tivéssemos um governo minimamente competente e responsável, talvez já pudéssemos vislumbrar o fim da crise e o retorno pleno da atividade econômica. O síndico disfuncional e seus esforços criminosos, arrogantes e autocentrados para desorganizar o enfrentamento à doença são os responsáveis pela extensão da crise e suas consequências em mortes desnecessárias e prejuízos à atividade econômica. 4. Um colunista do New York Times revela para os bolsominions o que o resto do país já sabia. O marreco leigo de Maringá é hipócrita. Depois de afundar o país, agora aponta os erros do governo como se dele não fizesse parte, tentando refazer a sua biografia com fins eleitoreiros. O jornal sublinha, entre outras observações, que o ex-juiz não respeita o Estado de Direito. Ora, pois, que comunistas esses nova-iorquinos liberais. Dia 160 de 366, 8 de junho, segunda-feira, ano 2. O que se conseguiu registrar no país foi um total de 849 mortes. O resto dos corpos está escondido pelo Ministério da Saúde. Não pode passar de 1.000 mortos dia, diz o capitão inoperante e genocida. A mídia corporativa se une para buscar dados corretos. O governo sequestra 83,9 milhões do Bolsa Família para fazer propaganda de si, provavelmente contra a corrupção, porque contra o coronavírus nada avançou, a não ser a estúpida ideia de avançar mais na ocultação de corpos, na sonegação das informações. Afinal, Trump não gostou. Não deve fazer bem para os negócios, morrerem mais de 1.000. E já ultrapassamos a meta dos 30.000 propostas. Dia 159/366, 7 de junho, domingo, ano 2. 1. Hoje a reação ao governo fascista foi obrigada a ir às ruas. Enquanto aterroriza o país, disseminando a morte, o capitão tenta enquadrar os manifestantes como terroristas. A suposição do tão disfuncional síndico que ainda ocupa o Planalto é que a pandemia obrigaria todos ao silêncio. 2. Diversas cidades do Brasil tiveram manifestações. Em Belém e Rio de Janeiro, a polícia atacou os manifestantes. Em Brasília, local tradicional de manifestação da milícia bolsonarista, integrante da força nefasta que apoia o capitão, afirmou que diversos dos seus pares estavam armados. Mas não houve confronto. Dia 158 de 366, 6 de junho, sábado, ano 2. 1. O dia foi marcado pelo debate do que vai acontecer no dia 7. Data definida para não só as torcidas irem às ruas. O movimento engrossa, a expectativa é grande. Nem a pandemia vai conseguir segurar tanta violência cometida pelo síndico. 2. Enquanto isso, o chefe critica o capitão. Segundo ele, se o seu país seguisse os passos do síndico, já teria atingido mais de 2,5 milhões de mortos. Dia 157/366, 5 de junho, sexta-feira, ano 2. 1. Os números de contaminados e mortos por Covid-19 no Brasil passaram a ser negados ao conhecimento público. Uma tentativa de invisibilizar os brasileiros contaminados e os mortos pela pandemia e pela desídia.
O grande debate nas redes sociais foi a indignação com a metodologia usada pelo capitão, chorume da ditadura, que, a exemplo dos seus pares na ditadura militar, tenta esconder os corpos. Admiradores saudosistas daqueles treinados e especializados em torturar, matar e desaparecer com os vestígios e registros das pessoas assassinadas pretendem repetir a prática com os mortos pela inoperância do Estado. 2. O país registrou hoje 1.005 mortos e chegou ao total de 35.026 vidas perdidas, com 645.771 contaminados. Subnotificados, sabemos, o número é muito maior, mas mesmo assim, só estamos atrás dos Estados Unidos em termos de contaminação e em uma trágica terceira posição em quantidade de pessoas mortas. O capitão continua a atingir e ultrapassar as suas metas. Será campeão. Dia 156 de 366, 4 de junho, quinta-feira, ano 2. 1. A Procuradoria, que não nos parece geral, tampouco republicana, aparentemente resolveu, por razões que não ficam inteiramente claras, considerar os documentos e perícias relativas às denúncias de Tacla Duran, aquele que declarou realizar pagamentos a amigos do Marreco de Maringá, ter influências na operação em que o próprio Marreco controlava todos os cordéis via Telegram. Tacla Duran, graças à sua cidadania europeia, conseguiu se livrar da sanha persecutória da turma do Marreco, mais afeitos a convicções que a provas, conseguiu driblar o partido da Lava Jato, obteve reconhecimentos importantes na Justiça dos Estados Unidos e da Espanha, e agora, por alguma razão, enfim, podem começar a aparecer outros elementos da verdade. 2. Generosos, um ministro do STF avalia que o Marreco foi um ministro medíocre, que não estava qualificado para o cargo e que errou ao ter atuado de maneira tão enfática nos processos do PT, e especialmente do presidente Lula, e depois aceitar o convite para integrar o governo do adversário do PT. Jornal Brasil 247. Enfim, teve sua utilidade, o estrago foi feito e a fila anda. 3. Completamos 35.407 seres humanos brasileiros mortos por Covid-19 nos registros oficiais. O mesmo boletim informou que já são 646.006 brasileiros contaminados. Somos um perigo para a região e para o mundo. E o governo segue indiferente numa pantomima funesta. Dia 155 de 366, 3 de junho, quarta-feira, ano 2. Miguel Otávio Santana da Silva. 1. A história de Miguel se entrecruza com a da elite trombadinha brasileira e seu projeto de extermínio, que não poupa crianças, especialmente as pretas e filhas de pessoas obrigadas a se submeter a trabalhos em condições precárias. 2. A mãe de Miguel foi trabalhar mesmo na pandemia, mesmo o patrão tendo testado positivo para o Covid-19, Diário de Pernambuco, porque afinal, essa elite trombadinha não consegue levar os próprios cachorros para passear. A mãe, que trabalha como empregada doméstica em um prédio de luxo em Recife, apesar de constar como funcionária da Prefeitura de Tamandaré, a 103 quilômetros da capital, onde o patrão é o prefeito, não foi dispensada do trabalho, mesmo estando infectada com o vírus que ganhou dos patrões. Marco zero. Escolas e creches estão fechadas. O filho acompanhou a mãe, empregada doméstica sem direitos, paga com dinheiro público ao trabalho. 3. O menino se impacientou por esperar a mãe, que saiu para passear com o cachorro da patroa. Tentou sair. Na segunda tentativa, a empregadora da mãe de Miguel se livra do menino, apertando o botão do elevador para um andar aleatório acima de seu 5º andar, com a criança de 5 anos sozinha no seu interior. Se livrou. Uma criança de 5 anos, não importa para onde.
O menino desceu no andar sem proteção e, na busca pela mãe, caiu do 9º andar. Não morreu de imediato, mas não resistiu aos ferimentos. A senhora foi acusada por homicídio culposo, foi presa em flagrante, pagou R$20 mil e foi liberada sob fiança.